Olá a todos! Estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 24 de setembro, queremos dar continuidade ao estudo do nosso segundo livro do Novo Testamento, livro do Evangelho de Marcos, capítulos 5 a 8. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 5, onde temos várias curas, dentre elas um grande milagre, a ressurreição da filha de Jairo. Vamos fazer a leitura do capítulo na íntegra e depois retomamos algumas das partes com breves comentários. Vamos juntos. Iniciando então pela cura do endemoniado Gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva." Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: "Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada."
E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a leitura do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós estamos diante de vários relatos que nós já vimos antes, lá no Evangelho de Mateus. E talvez a gente possa se questionar, mas será que é válido relermos os mesmos relatos? E eu digo a vocês, é muito válido, porque são relatos diferentes, feitos de uma perspectiva diferente, por um outro homem, que vai trazer detalhes diferentes sobre cada história. Por isso, percebam que lá em Mateus não falava que a menina tinha 12 anos, a filha de Jairo, não falava o nome de Jairo, não falava da mulher com hemorragia por 12 anos. E esse é um detalhe, um destaque do evangelista Marcos. Creio que talvez Lucas também diga essas informações. E também na cura anterior, quando Jesus vai tirar um espírito imundo, ou vários espíritos, né, que se autodenomina legião, nós também veremos que há um relato um pouco mais extenso, porque lá em Mateus são apenas 6 versículos, 7 versículos, e no relato aqui de Marcos são 20 versículos. E aí a gente pode pensar, né, mas Marcos é um evangelho mais curto do que o evangelho de Mateus, como nós vimos, inclusive, em relação aos capítulos, e até eu falei ontem, né, que ao final do capítulo 4 de Marcos, nós já tínhamos visto 8 capítulos de Mateus, entre aspas, né, numa correlação, mas, na verdade, há relatos mais extensos em Mateus, mas há relatos mais extensos em Marcos, dependendo da história. Certo? Vamos prosseguindo com o capítulo 6, onde nós temos vários destaques, mais uma vez, e eu vou destacar, dentre todos estes enfoques, as instruções para os 12, a morte de João Batista, a primeira multiplicação de pães e peixes. Vamos à leitura. Iniciando pelo capítulo 6, versículo 1, onde Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12, passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo-lhes, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, e os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Vemos que neste capítulo 6 não há grandes novidades em relação ao que nós já vimos lá no Evangelho de Mateus, e não há grandes acréscimos. Um outro relato é um pouco mais extenso ou um pouco mais curto. Temos mais uma vez a instrução para os 12, de uma forma um pouco mais resumida do que está em Mateus. Temos a morte de João Batista, que inicia o seu relato de uma forma um pouco diferente, porque como o evangelista Marcos é um evangelista um pouco mais direto ao ponto, ele inicia o seu relato já dizendo que João Batista está morto, porque ele vai dizer que as pessoas se dirigem a Jesus questionando quem é Jesus, seria Elias, seria um profeta, seria João Batista que ressuscitou dos mortos, quer dizer, ele nem tinha falado que João Batista tinha morrido, e daí então ele começa a falar sobre a morte de João Batista. A multiplicação de pães e peixes também é retratada de uma forma bem completa, e Jesus anda sobre o mar, nenhuma grande diferença em relação ao relato de Mateus. E também a cura em Genezaré também acaba reproduzindo aquilo que Mateus traz. Certo? Vamos prosseguir com o capítulo 7. No capítulo 7, nós temos especialmente 3 destaques: Jesus e a tradição dos anciãos, a mulher Ciro-fenícia e a cura de um surdo e gago. Vamos à leitura, são 37 versículos. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aqui a leitura do capítulo 7. E neste capítulo 7 nós estamos mais uma vez nos deparando com embate entre os fariseus e os escribas e Jesus. Esse relato de Marcos está um pouco mais completo também do que o relato de Mateus. Não fala apenas deles se preocuparem em lavar as mãos, mas até mesmo copos, jarros, vasos de metal e camas. Não sabemos ao certo como isso era feito, mas o que nós podemos observar é exatamente aquilo que Jesus diz, que eles em vão adoravam a Deus, mas ensinavam doutrinas que eram preceitos humanos e não doutrinas de Deus. Há algo interessante também no versículo 16, porque está entre colchetes o versículo 16, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E na explicação, na nota de rodapé na Bíblia, nós percebemos que o texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes, porque
a Bíblia tem vários manuscritos, né? E os manuscritos mais antigos não possuem este versículo. Os manuscritos mais recentes, sim. Mas não quer dizer que esta mensagem não seja bíblica. E por isso ela está aqui. Nós, mais uma vez, temos aquele relato da mulher Ciro-fenícia, lá onde Jesus vai para um território estrangeiro. Tiro e Sidom, que eram cidades tidas como das mais pecadoras nas escrituras sagradas. Tiro e Sidom, que existem até hoje, está lá no território do que nós podemos considerar hoje até como alvos de ataques de Israel, né? Tiro e Sidom são territórios que basicamente ficam no Líbano e são territórios inimigos hoje do povo de Israel, mas já eram, né? Num tempo anterior a hoje. E, por último, a cura de um surdo e gago. É interessante que aqui aparece somente no Evangelho de Marcos. E a gente até fica meio curioso, mas como assim era um surdo e gago? Normalmente a gente está mais habituado ao termo surdo e mudo. Pode ser que seja uma questão de termo aqui, mas é o que está presente, né? Surdo e gago, e Jesus realizou essa cura colocando os dedos exatamente nos ouvidos dele e depois cuspindo, aplicando saliva na língua do homem. E isso com certeza para aqueles religiosos que lavavam tudo, não apenas as mãos, não era algo apenas anti-higiênico, mas era impuro. E Jesus vai demonstrar que ele é o Senhor da pureza, ele é puro. Aquilo que ele toca e que é impuro se torna puro. Aquilo que a sua saliva toca, que é impuro, se torna puro. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 8, onde temos como destaques mais curas e milagres, a confissão de Pedro e Jesus predizendo sua morte e ressurreição. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem. Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000,
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, lhe disse, o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Eis a leitura do capítulo 8, que traz muitos relatos. Nós podemos dar destaque especialmente a essa questão da multiplicação de pães e peixes, porque pela segunda vez Jesus faz isso, e pela segunda vez os discípulos não confiam, não creem. Eles têm dificuldades de entender que Jesus tem poder de multiplicar, que Jesus tem poder de saciar a fome, que Jesus tem poder. Então, quando Jesus está prevenindo os discípulos a respeito do fermento dos fariseus, mais uma vez, eles rateiam, porque eles acabam pensando, como que pode? Ele está falando mais uma vez de pão, e nós não trouxemos pão. Quando, na verdade, Jesus estava prevenindo eles a respeito da forma incorreta dos fariseus e de Herodes verem a lei e a religião. Nós temos também uma cura que só tem aqui em Marcos, que é a cura de um cego em Betsaida, onde mais uma vez Jesus vai se utilizar da sua saliva. E nós temos a afirmação de Pedro, a confissão de Pedro, que é enaltecida, mas logo depois, aliás, aqui em Marcos ela não é enaltecida. Aqui em Marcos nós não temos a instituição do ofício das chaves, como é feita lá em Mateus, mas logo depois Pedro é repreendido, porque Jesus vai falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição, e Pedro vai tentar dissuadir Jesus desta ideia. O curioso é que Pedro, ele e os outros discípulos, eles vão dar destaque
para a morte de Jesus e vão ter medo disso. Não vão querer que isso aconteça, mas Jesus não prediz apenas a sua morte, mas ele também prediz a sua ressurreição. Parece que os discípulos ficaram surdos para aquilo que Jesus havia dito. Muito bem, nesses capítulos, então, 5, 6, 7 e 8, nós podemos destacar, mais uma vez, uma série de curas que Jesus realiza. Podemos destacar não apenas curas, mas também multiplicação de pães e peixes. Jesus sacia a fome das pessoas. Jesus muitas vezes vai para um território estrangeiro, e aí damos destaque para aquele relato da mulher cirofenícia que aceita as migalhas. E aos poucos isso vai ser demonstrado, quer dizer, inicialmente Jesus vem pelos judeus, mas os judeus não o aceitam, não querem e o rejeitam. E também, como destaque, podemos dar estes embates que vão se tornar cada vez mais ferrenhos e acirrados, embates entre Jesus e os religiosos. E, a partir aqui do capítulo 8, onde Jesus prediz a sua morte e ressurreição, mais uma vez, assim como Mateus demonstra isso, Jesus está a caminho da cruz, a caminho de Jerusalém, a caminho do cumprimento das profecias, do cumprimento da sua missão. É este o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do Evangelho de Marcos. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.